Bom, João e Gilmar Prete, vocês que estão comigo nessa bancada hoje, vamos chamar um convidado agora para essa conversa com a gente também neste sábado de véspera, né, de eleição, e ele que vai estar amanhã com a gente também. Oi, Rômulo. Rômulo Pinheiro, nosso colunista, direto de Brasília, vai conversar com a gente agora, né, para a gente trazer mensagens importantes para o eleitorado neste sábado. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, bem-vindo à CBN. Muito bom dia, minha amiga Tatiane Lobato. Um bom dia aí para o Gilmar, para o João Vitor, todo mundo da mesa. Aqui muito contente em participar desse processo muito importante aqui para nossa sociedade. Tempo à disposição de vocês aqui. Bom, Rômulo, você que participou com a gente aí dessa rodada de entrevistas, né, da rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, antes dessa rodada fizemos aqui na CBN também uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Pará. É um processo eleitoral que, apesar de com um tempo mais curto, né, de campanha aí para os candidatos, mas um processo eleitoral intenso, né? E está chegando a hora do eleitor dizer nas urnas, né? Digitar nas urnas aí a sua opção para os próximos 4 anos, né? Para os destinos dos estados, para o destino do Brasil nos próximos 4 anos. O exercício do voto apenas uma parte desse processo democrático, né, Rômulo? O importante é votar, acompanhar os eleitos também depois é fundamental. Pois é, nós fizemos aqui nessa rodada de entrevistas, nós acompanhamos, né, as campanhas dos políticos, dos candidatos, e a gente percebeu que a forma de interação com o eleitor, ela mudou das últimas eleições para cá. Você, pelo menos aqui em Brasília, Tati, você diminuiu o número de pessoas na rua com aqueles santinhos, aquelas bandeiras. As eleições passadas eram muito mais. Hoje o pessoal está apostando aí nas mídias digitais para divulgar suas informações, até mesmo pelo custo, que é muito mais baixo, mas ainda assim uma coisa não mudou, pelo menos das últimas eleições para cá, que é a desinformação que se passa ao eleitor sobre o que pode e o que não pode ser feito nesses mandatos que virão aí a partir de 2023. Você vê, Tati, ontem nós discutimos a respeito e informamos que havia muitos candidatos prometendo coisas que não poderiam fazer na prática se eleitos. Inclusive, nós vimos no decorrer das entrevistas candidatos oferecendo isso e propostas que inviáveis juridicamente mesmo. Então, é Exatamente. muito importante esse nosso trabalho aqui de ilustrar o eleitor para que ele entenda quais são as atribuições de cada cargo. Ontem a gente comentou a respeito os canais de fiscalização dos mandatos eletivos, ou seja, o eleitor tem a possibilidade de buscar nos sites especializados na CGU, enfim, em sites que fiscalizam as atividades dos membros dos agentes políticos e efetivamente buscar essa fiscalização e esse controle que é muito importante. A gente sabe que no processo democrático em que é proporcional, Tati, às vezes a gente vota uma pessoa, quem é eleita é outra. Isso aí dificulta um pouco esse controle, né, pelo eleitor, mas ainda assim, uma vez eleitos, eles passam a ser nossos representantes e é nosso dever essa devida fiscalização. E você sabe, Rômulo, que nós comentávamos aqui ontem na redação que para esse pleito, né, para essas eleições gerais de 2022, as instituições, de modo geral, se prepararam muito para combater a desinformação. E a gente sabe que nessas horas que antecedem a votação, infelizmente, ainda as fake news estarão aí pelos celulares, sendo compartilhadas aí de maneira irresponsável por muita gente. Então, mas que houve um processo muito intenso das instituições para garantir que esse processo eleitoral de 2022 não fosse prejudicado ou, de alguma maneira, tivesse a influência do que aconteceu em 2018 em relação a fake news, né? Que é um fenômeno que vem, infelizmente, prejudicando vários setores, não só o setor político. Na pandemia foram várias
também, e que a imprensa precisou, a todo momento, a gente precisou adotar esses mecanismos para combater informações falsas sobre vacinas, por exemplo. Então, nessas últimas horas, é importante que o eleitor, e essa mensagem que a gente quer deixar aqui, eu gostaria do seu comentário sobre isso, para que o eleitor possa checar a informação em sites confiáveis, né? Não sair compartilhando qualquer informação, sob pena, inclusive, se ele for identificado, de responder criminalmente, responder algum processo por conta de compartilhamento de informações falsas. Ou seja, há um olhar maior das instituições para a desinformação, né? Para combater a desinformação. Olha, Tati, eu vou falar uma coisa que essas informações falsas ou essa divulgação, ela sempre existiu. Sempre existiu. O que nos está chamando a atenção atualmente? É que os meios de propagação dessas informações, com o avanço da tecnologia, eles se difundiram de maneira exponencial. Então, eu recordo há alguns anos atrás, aliás, há vários, não sou tão antigo assim, mas enfim, há alguns aninhos atrás, pesquisas na véspera das eleições encomendadas Sim. por pessoas e que dava um candidato muito acima do outro às vésperas das eleições. Eu me lembro de pessoas falando umas com as outras, informando coisas falsas. Então, essa questão da desinformação, ela sempre existiu nas eleições, sempre existiu. O grande problema é que se no passado a gente não tinha um smartphone para divulgar uma informação, né? Ou seja, a informação era boca a boca, eu alcançava 3, 4, 5 pessoas da minha família ou do grupo de amigos. Hoje eu aqui com um simples toque no teclado aqui do meu computador, eu divulgo uma informação para milhões e milhões de pessoas. Então, em razão dessa mudança na divulgação, na propagação dessas notícias falsas que sempre existiram, é que as autoridades resolveram, pelo menos, fiscalizar de maneira mais adequada, ou pelo menos mais ostensiva, essas notícias. E note que o TSE teve um trabalho, nesses últimos 2 anos, pelo menos, intenso, de ataques à própria instituição, ataques ao processo democrático, ataques à questão envolvendo a clareza ou não das eleições em geral. Nós vimos aí na pandemia muitas informações falsas sobre vacinas, etc. E essas desinformações também estão aí na política. Veja que a gente está comentando a questão da desinformação, quando na própria quinta-feira, Tati, o PL, o Partido Liberal, como divulgou uma notícia de que as urnas não seriam verdadeiras, não seriam, aliás, confiáveis, um documento público. Não foi assinado por ninguém, mas a gente sabe que ali era do Partido Liberal. E aí isso motivou até mesmo que o TSE encaminhasse esse relatório do PL para o STF dentro dos inquéritos das fake news. Então você vê que é algo tão institucionalizado que os próprios partidos políticos estão aí disseminando essas desinformações. A última semana, então, o ministro Alexandre de Moraes convidou várias pessoas para identificar talvez sala secreta lá do TSE, a sala escura. Que não é escura, que não é secreta, que é uma sala de totalização de votos, onde não há contagem de votos, mas é onde o Tribunal Superior Eleitoral monitora e faz essa totalização dos votos de todo o Brasil, e chamou, inclusive, os presidenciáveis, as instituições de controle e fiscalização, e a própria imprensa, para que pudessem conhecer esse espaço tão falado, mas falado de uma maneira errada, que é um local onde uma equipe toda do TSE vai estar trabalhando amanhã para garantir o resultado o mais rápido possível para a população brasileira, né, Rômulo? Com certeza. E nosso ouvinte aqui, eu tenho uma teoria, Tati, que eu vou divulgar aqui para o nosso ouvinte. As pessoas falam que as urnas eletrônicas são invioláveis, são muito seguras. Todo aplicativo, todo o sistema informático, o sistema de informação, ele tem eventuais possibilidades de violação. Então, dizer que as urnas são invioláveis, que não tem nenhuma possibilidade, não é verdade, até porque são instrumentos eletrônicos que têm esse problema. Mas é como se fosse um avião, sabe, Tati? Então, um avião, ele para cair, tem que ter uma série de fatores, uma combinação de fatores para dar alguma coisa errada para cair o avião. A urna eletrônica é mais ou menos parecida. É uma possibilidade de violação? Sempre há, são seres humanos mexendo com aquilo ali. Mas para que isso ocorra, tem que ter uma série de eventos também, muita gente envolvida, ou seja, é muito difícil isso acontecer.
Então, eu acho que a questão da violação ou não dessas urnas, ou então essa discussão, ela é efêmera, ela é uma questão que não cabe, porque você vê que é muita união de circunstâncias para alguém violar um negócio desse, ou seja, tem que ter um conluio de muita gente. A própria sala de totalização de votos, não está dizendo, é uma sala de totalização apenas. Esses dispositivos não são ligados à internet, enfim, há um conjunto de circunstâncias muito grande para que dê algum vício nessa totalização de votos, principalmente com o TSE fazendo uma frente muito grande, o ministro Alexandre de Moraes aí fazendo uma frente muito grande de divulgação das informações, dos procedimentos do próprio tribunal, para afastar qualquer tipo de discussão que virá, viu, Tati? Virá, não tenha dúvidas, qualquer que seja o resultado das eleições, principalmente naquilo que está se apontando, talvez alguém que não vai ficar satisfeito vai discutir sim, vai tentar discutir. Dentro das vias democráticas não há problema. Então, você sabe que as votações têm um período de impugnação, pode haver aí uma discussão a respeito. Dentro do processo democrático não há problema. O problema é quando nós temos aí forças externas buscando pressionar o tribunal ou então as forças envolvidas para deixar um resultado ou então divulgar informações que deixem incertezas no eleitor, no processo democrático como um todo. Bom, Rômulo, você continua com a gente, daqui a pouquinho a gente já vai para os nossos últimos minutos aqui de programa, passou super rápido, a gente vai para o intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente está de volta.